Você já descobriu que seu próprio genro estava roubando sua aposentadoria contando os dias para você morrer? Que ele ria da sua cara toda vez que você pedia ajuda para mexer no celular? Eu descobri. E posso te garantir uma coisa: Velhinha Boba é o personagem que eu represento melhor. Era dezembro de 2020. São Paulo sufocando na segunda onda da Covid, todo mundo trancado em casa, e eu fingindo que não sabia usar direito aquele aplicativo do banco. Ai, Ricardo, meu querido, você pode me ajudar com essa transferência? Essas letrinhas são tão pequenas. E ele, sempre solícito, sempre prestativo, tomava meu celular das mãos e fazia a mágica acontecer. O que ele não sabia é que eu escutei cada palavra daquela ligação. Estava na cozinha preparando o almoço quando o telefone dele tocou. Era terça-feira, dia 15 de dezembro, exatamente 3 da tarde. Lembro de cada detalhe porque foi o momento em que minha vida virou de cabeça para baixo. Ou melhor, se endireitou de vez. Cara, essa velha ingênua nem vai perceber que transferi tudo. A voz do Ricardo ecoou pela sala. 120 mil da aposentadoria dela, imagina. Agradece que não peguei mais. Com a Covid, ela nem sai de casa para conferir extrato. Engoli o grito que queria dar. Minha mão tremia segurando a colher de pau, mas consegui ficar imóvel. Ele continuava falando, cada palavra uma punhalada no meu peito. A Patrícia passou as senhas todas. Foi moleza. A véia nem desconfia, fica me agradecendo toda vez que ajudo ela com o banco. Daqui a 2 meses, quando ela descobrir, já vou ter investido tudo em cripto. Ela pode reclamar à vontade. Gargalhada. Ele estava rindo da minha cara. O que ela vai fazer? Me denunciar? Quem vai acreditar numa velha de quase 70 anos contra um gerente do banco mercantil? Além disso, tecnicamente, foi a própria filha dela que autorizou as transferências. Foi nesse momento que o universo me deu um presente. Ele não fazia ideia de quem eu realmente era. Nem ele, nem minha própria filha. Para eles, eu era apenas Maria Helena, a velhinha viúva que dependia da bondade alheia para sobreviver. A coitadinha que ficou só com a pensão depois que meu Antônio morreu. Se eles soubessem, quando o Antônio morreu há 3 anos, chorei de verdade. 42 anos de casamento, 3 filhos criados juntos, uma vida inteira construída a 4 mãos. Mas entre as lágrimas e o luto, descobri uma coisa interessante nos papéis que ele deixou guardados no cofre. Eu não era apenas a viúva do Antônio. Eu era a nova acionista majoritária do Banco Mercantil. 51% das ações. Controlling shareholder, como dizem os americanos. A dona da casa onde meu querido genro trabalhava há 5 anos. E a melhor parte? Nem meus filhos sabiam. O Antônio manteve isso em segredo a vida inteira. Disse no testamento que era para me proteger de interesseiros. Coitado do meu marido. Se pudesse ver o que estava acontecendo agora, se revirava no túmulo. Mas eu não ia deixar barato. Voltei para a cozinha e continuei mexendo a comida como se nada tivesse acontecido. Quando o Ricardo desligou e veio me dar um beijinho no rosto, "Como está minha sogra querida?" Sorri como sempre sorria. Doce, ingênua, agradecida. Por dentro, cada neurônio do meu cérebro estava trabalhando, mapeando, planejando, calculando. Ele queria brincar de banco? Perfeito. Eu ia ensinar para aquele menino como se brinca de banco de verdade. Para entender minha história, você precisa conhecer a Maria Helena que todo mundo via, a personagem que eu construí com tanto carinho ao longo dos últimos 3 anos. Eu era a típica viúva brasileira de classe média, 67 anos, cabelo sempre arrumado no salão da Dona Neuza, vestidos floreados comprados na 25 de março, chinelo de dedo dentro de casa e aquela mania de chamar todo mundo de meu querido. Morava sozinha num apartamento de 2 quartos no Tatuapé, com vista para o pátio interno do prédio e vizinhos que sabiam da minha vida melhor que eu mesma. Meus 3 filhos vinham me visitar religiosamente. Patrícia, a caçula, todo domingo com o Ricardo. Roberto, o do meio, uma vez por mês com a esposa que mal falava comigo. E Carlos, o mais velho, sempre correndo, sempre com pressa, mas sem nunca esquecer de ligar e perguntar se eu estava precisando de alguma coisa. Para eles, eu era a mãe querida que criou 3 filhos trabalhando como professora primária.
A mulher que sacrificou seus sonhos para que eles pudessem estudar e ser alguém na vida. A viúva que sobrevivia com uma pensão modesta e algumas economias que o pai deles deixou. A que precisava de ajuda para mexer no celular. A que não entendia direito essas coisas de banco digital. A que sempre agradecia quando o Ricardo, tão prestativo, me ajudava com as complicações da internet. Doce engano. A verdade é que eu sempre fui boa com números. Não à toa que casei com o Antônio, contador aposentado que montou uma pequena empresa de consultoria financeira nos anos 80. Não à toa que, durante 40 anos de casamento, eu era quem realmente cuidava das finanças da casa enquanto ele corria atrás de clientes. Mas depois que ele morreu, decidi que seria mais seguro manter as aparências. Mulher viúva no Brasil, principalmente com dinheiro, vira alvo fácil. Melhor que todos pensassem que eu estava ali, sobrevivendo de pensão e da bondade dos filhos. O plano funcionou perfeitamente. Até demais. Patrícia se casou com o Ricardo em 2014, 6 meses depois de conhecê-lo numa festa da empresa onde ela trabalhava como secretária. Ele era gerente bancário, sorriso fácil, papo furado sobre investimentos e essa mania paulistana de querer parecer mais importante do que realmente é. Desde o primeiro encontro, eu soube que ele era do tipo que conta o dinheiro dos outros. Mas minha filha estava apaixonada. E quem era eu para julgar? Na época, achei que ele pelo menos poderia me ajudar com questões bancárias, já que eu não entendia dessas coisas. Que ironia deliciosa essa, não é? Durante os últimos 6 anos, construí minha reputação de velhinha tecnofóbica com maestria. Sempre pedi ajuda para instalar aplicativo. Sempre fingia confusão com senhas. Sempre agradecia efusivamente quando alguém resolvia minhas pendências digitais. O Ricardo adorava ser o salvador. Chegava aqui em casa, pegava meu celular, mexia em tudo com aquela superioridade típica de quem acha que está fazendo caridade. Deixa comigo, Dona Maria Helena. Essas coisas são complicadas mesmo para quem não nasceu na era digital. Complicadas para quem não nasceu na era digital. Ele não fazia ideia de que, nas horas vagas, eu acompanhava o noticiário de economia, lia relatórios trimestrais do Banco Mercantil e sabia exatamente quanto cada ação valia na bolsa a cada fechamento de pregão. Não fazia ideia de que eu tinha conta em 3 corretoras diferentes e movimentava investimentos que fariam qualquer gerente de banco ficar com inveja. Não fazia ideia de que, quando ele me ajudava com o internet banking, eu memorizava cada movimento que ele fazia, cada tela que acessava, cada procedimento que adotava. Eu estava estudando meu inimigo. E ele nem desconfiava. O apartamento do Tatuapé também fazia parte da encenação. Móveis simples, televisão pequena, uma geladeira que fazia barulho demais e ar-condicionado que só funcionava quando queria. Tudo cuidadosamente planejado para passar a imagem de viúva que se vira com o que tem. A realidade era um pouco diferente. Além deste apartamento, eu tinha outros 2 imóveis no centro de São Paulo, alugados para estudantes universitários, e uma casa de campo em Atibaia que ninguém da família conhecia. Sem falar na conta secreta no Banco Mercantil, aquela onde ficavam os dividendos das ações que eu herdara do Antônio. Conta que o Ricardo jamais suspeitou que existia. Conta que ele jamais teve acesso. Conta que em dezembro de 2020 tinha um saldo de exatamente R$ 847.391,23. Quase R$ 1 milhão que meu querido genro nunca viu. Porque para vê-los, ele precisaria saber procurar. E para procurar, precisaria suspeitar que eu era mais do que aparentava ser. Mas Ricardo era daqueles homens que veem o que querem ver. E o que ele queria ver era uma velhinha boba, dependente da família, grata por qualquer ajuda que recebesse. Pobre Ricardo. Se ele soubesse que estava roubando centavos da mulher que poderia comprar o banco onde ele trabalhava. Depois daquela ligação de dezembro, não consegui mais fingir que estava tudo normal. Cada oi, sogra querida, do Ricardo me dava náusea. Cada beijinho no rosto era como receber uma cuspida na cara. Mas eu sorria, oferecia cafezinho e continuava representando meu papel. Os próximos dias foram de investigação silenciosa.
Aproveitei que todo mundo estava em casa por causa da pandemia para acessar minha conta do banco pelo computador. Sim, eu sabia mexer perfeitamente no Internet Banking, obrigada, e conferir minha movimentação dos últimos meses. O que eu vi me deixou com vontade de quebrar alguma coisa. Transferências de R$ 2.500 toda semana desde setembro. Sempre na sexta-feira, sempre no mesmo horário, 14h30. Sempre com a mesma justificativa: transferência para a poupança filha. Soma total até dezembro: R$ 120 mil. R$ 120 mil da minha aposentadoria. Dinheiro que eu juntei trabalhando 40 anos como professora, dinheiro que era para a minha segurança, para não dar trabalho para ninguém quando ficasse mais velha. Dinheiro que minha própria filha tinha autorizado que fosse roubado. Porque não havia dúvida de que a Patrícia estava envolvida. Ninguém consegue fazer transferências bancárias sem ter acesso às senhas. E quem tinha minhas senhas? Apenas ela, que me ajudava com essas coisas de internet. A descoberta foi como levar um soco no estômago e um tapa na cara ao mesmo tempo. Não era apenas o dinheiro, embora R$ 120 mil seja muito dinheiro para qualquer pessoa. Era a traição. Era descobrir que minha filha caçula, aquela que eu criei no colo, que sempre foi a mais carinhosa, a mais atenciosa, tinha me vendido para o marido. Fiquei 3 dias sem dormir direito. 3 dias repassando cada conversa que tivemos, cada vez que ela me pediu as senhas para facilitar, cada momento em que ela e o Ricardo trocavam olhares quando achavam que eu não estava vendo. 3 dias para aceitar que minha família tinha decidido que eu era apenas uma fonte de renda conveniente. No sábado, dia 19 de dezembro, Patrícia veio almoçar comigo como sempre fazia. Trouxe aquelas coxinhas congeladas que ela comprava no mercado e fingia ter feito em casa. Sentamos à mesa e ela começou a conversar sobre amenidades. O preço da gasolina, a fila da vacina, o novo decreto do governador. Conversa de quem tem a consciência limpa. Em determinado momento ela comentou: "Mãe, a senhora não acha que está gastando muito ultimamente? Vi que sua conta andou movimentada." Pronto. Ali estava a confirmação final de que ela sabia de tudo. Não apenas sabia, estava controlando, vigiando meus gastos como se fosse minha tutora. "Ah, minha filha", respondi. "Você sabe que não entendo dessas coisas. Deve ser algum engano do banco. Você pode dar uma olhada para mim?" Ela sorriu. Aquele sorriso falso de quem está fazendo o papel de filha preocupada. "Claro, mamãe. Deixa que eu resolvo isso para a senhora." Resolver. Ela ia resolver. Naquele momento, alguma coisa dentro de mim morreu. Não foi raiva, não foi tristeza, foi algo mais profundo. A aceitação de que eu estava sozinha no mundo. De que meus filhos não me viam como mãe, mas como fonte de recursos. De que eu precisava parar de ser a vítima e começar a ser a protagonista da minha própria vida. Depois que ela saiu, sentei na poltrona da sala e fiquei olhando para a foto de casamento que eu e o Antônio tiramos em 1978. Nós dois sorridentes, cheios de planos, acreditando que família era sagrada e que filhos sempre protegeriam os pais. "Antônio", sussurrei para a foto, "chegou a hora de usar aquela herança que você me deixou." Naquela noite, abri o cofre pela primeira vez desde o funeral do meu marido. Lá estavam todos os documentos, certidões de propriedade dos apartamentos, escrituras da casa de campo, comprovantes de investimentos e, principalmente, o termo de posse das ações do Banco Mercantil. 51%, Controlling Shareholder. O bastante para demitir qualquer funcionário, inclusive gerentes que cometessem irregularidades. Peguei meu telefone e liguei para o Dr. Augusto Ferreira, diretor jurídico do banco. Ele tinha sido sócio do Antônio nos anos 90 e era uma das poucas pessoas que sabia da minha verdadeira situação financeira. "Dr. Augusto? É a Maria Helena, viúva do Antônio. Preciso conversar com o senhor sobre uma questão delicada. Pode ser que tenhamos um problema interno no banco." A voz dele mudou imediatamente. Ficou profissional, atenta. "Dona Maria Helena, como posso ajudá-la? Preciso que o senhor investigue as atividades de um funcionário chamado Ricardo Mendonça. Suspeito que ele esteja usando informações privilegiadas para cometer fraudes. Posso pedir que tipo de evidências a senhora tem?" "Tenho as evidências necessárias e tenho autoridade para solicitar essa investigação."
Houve um silêncio do outro lado da linha. Dr. Augusto estava lembrando exatamente qual era a minha posição na hierarquia do banco. Entendo perfeitamente, Dona Maria Helena. Vou iniciar uma auditoria interna imediatamente. A senhora gostaria que isso fosse tratado com discrição? Máxima discrição, Dr. Augusto. E quero relatórios semanais de tudo que vocês descobrirem. Será feito. Posso perguntar se há urgência no caso? Sorri sozinha no escuro do apartamento. Não há urgência, doutor. Eu tenho todo o tempo do mundo. A investigação oficial começou numa segunda-feira de janeiro, depois do Carnaval de 2021. Dr. Augusto me ligou às 8 da manhã para informar que a auditoria interna do Banco Mercantil estava em andamento e que os primeiros resultados eram extremamente preocupantes. Dona Maria Helena, o Sr. Ricardo Mendonça apresenta um padrão de comportamento que levanta várias bandeiras vermelhas. Gostaria de conversar pessoalmente? Marcamos para quinta-feira, no escritório dele, no centro de São Paulo. Eu disse para a família que ia ao médico, mentira conveniente que ninguém questionou. Afinal, velhinha de 67 anos vive no médico, não é mesmo? O escritório do Dr. Augusto ficava no 15º andar de um prédio na região da República. Vista panorâmica da cidade, móveis de mogno, aquele cheiro de poder que só quem tem dinheiro de verdade conhece. Ele me recebeu com café e biscoitos, tratamento VIP que eu não recebia há muito tempo. Antes de começarmos, ele disse, ajustando os óculos, preciso confirmar, a senhora realmente quer prosseguir com essa investigação? Porque o que descobrimos pode afetar sua família de forma irreversível. Dr. Augusto, minha família já me afetou de forma irreversível. Pode continuar. Ele abriu uma pasta vermelha e começou a ler relatórios que faziam meu sangue ferver. Ricardo Mendonça trabalha conosco há 5 anos. Nos últimos 18 meses, identificamos pelo menos 43 irregularidades em contas de clientes idosos. Transferências não autorizadas, empréstimos fictícios, seguros contratados sem conhecimento dos titulares. 43. Eu não era a única. Ele tem um modus operandi bastante específico. Identifica clientes com dificuldades tecnológicas, se oferece para ajudar com internet banking, memoriza senhas e depois executa operações fraudulentas, sempre em valores pequenos para não chamar atenção. Exceto no meu caso, interrompi. Exatamente. No seu caso, as quantias são muito mais altas. E aqui temos algo interessante. Ele virou algumas páginas. As transferências da sua conta sempre têm a autorização digital de uma segunda pessoa. Alguém que conhece suas senhas pessoais. Minha filha. A confirmação oficial do que eu já sabia. Dr. Augusto, eu gostaria de fazer uma pergunta direta. Vocês têm evidências suficientes para demiti-lo por justa causa? Demitir? Ele me olhou com surpresa. Dona Maria Helena, temos evidências suficientes para processá-lo criminalmente. Estamos falando de estelionato, apropriação indébita, formação de quadrilha. Quadrilha? Ele não trabalha sozinho. Temos registros de pelo menos 3 outros funcionários que facilitaram essas operações, e evidências de que parte do dinheiro desviado foi investido em criptomoedas através de contas em nome de terceiros. O quebra-cabeças estava se completando. Ricardo não era apenas um ladrão oportunista, era o líder de um esquema organizado dentro do banco. Um esquema que roubava especificamente de clientes idosos, apostando que eles não teriam conhecimento técnico para descobrir a fraude. Quantos clientes foram prejudicados? Até agora, identificamos 17 vítimas. O valor total desviado chega a 890 mil reais. Quase R$1 milhão roubados de pessoas da minha idade. Pessoas que confiaram no sistema bancário e foram traídas por quem deveria proteger seu dinheiro. Dr. Augusto, eu tenho uma proposta. Quero que vocês continuem a investigação, mas sem tomar nenhuma atitude legal ainda. Preciso de mais tempo para tomar uma decisão sobre como proceder. Posso perguntar por quê? Porque quero ter certeza de que quando agirmos, será para acabar com o problema de vez. Todos os envolvidos, todas as irregularidades, tudo documentado de forma que não sobrem dúvidas. Ele sorriu. Um sorriso que me disse que entendeu perfeitamente o que eu estava planejando. A senhora quer justiça completa. Eu quero que eles paguem por cada centavo que roubaram,
de mim e de todas as outras vítimas. Saí daquele encontro com uma pasta de documentos debaixo do braço e uma sensação de poder que eu não sentia há anos. Não era apenas raiva ou desejo de vingança. Era a certeza de que eu tinha os recursos necessários para fazer justiça de verdade. Durante as semanas seguintes, mantive minha rotina normal. Almoços de domingo com Patrícia e Ricardo, visitas dos outros filhos, conversas banais sobre o tempo e as novidades da televisão. Mas por dentro, cada encontro era uma oportunidade de coletar mais informações. Observei como Ricardo se comportava quando achava que ninguém estava prestando atenção. A forma como ele checava o celular constantemente, sempre nervoso quando recebia chamadas. O jeito que ele e Patrícia se comunicavam através de olhares, uma linguagem secreta de quem está escondendo alguma coisa. Em fevereiro, fingindo curiosidade inocente, perguntei para minha filha sobre a situação financeira deles. Patrícia, querida, vocês estão bem de dinheiro? Sei que a pandemia complicou a vida de muita gente. Ah, mãe, a gente está se virando. O Ricardo anda meio estressado com o trabalho, mas nada demais. Estressado. Imagino por quê. Ele comentou alguma coisa sobre investimentos? Ouvi no Jornal Nacional que essa história de Bitcoin está dando muito dinheiro. Os olhos dela brilharam por um segundo antes de ela disfarçar. O Ricardo entende dessas coisas, mãe. Ele disse que quando der certo, a gente vai poder comprar uma casa maior. Quando der certo. Com o meu dinheiro. Que bom, minha filha. Vocês merecem prosperar. A conversa me deu informações preciosas. Primeiro, eles realmente estavam investindo o dinheiro roubado em criptomoedas. Segundo, eles já estavam fazendo planos de longo prazo com os frutos do crime. Terceiro, nenhum dos dois demonstrava o menor remorso pelo que estavam fazendo. Naquela noite, liguei novamente para o Dr. Augusto. Doutor, preciso que vocês investiguem também as movimentações de criptomoedas dos funcionários envolvidos. Tenho motivos para acreditar que encontrarão rastros interessantes. Já estamos fazendo isso, Dona Maria Helena. E a senhora está certa. Identificamos pelo menos 340 mil reais em bitcoins comprados nos últimos 6 meses, sempre logo após as transferências fraudulentas. Vocês conseguem rastrear de onde veio o dinheiro para essas compras? Estamos trabalhando nisso. A Receita Federal está colaborando conosco. A Receita Federal. Ricardo não fazia ideia da encrenca em que tinha se metido. O relatório de março trouxe descobertas que me deixaram em estado de choque. Dr. Augusto pediu para nos encontrarmos novamente, desta vez com mais urgência na voz. Dona Maria Helena, temos que conversar. O que descobrimos vai muito além do que imaginávamos inicialmente. Desta vez, ele foi direto ao ponto. A pasta que abriu era ainda mais volumosa que a primeira. Seu genro está envolvido em algo muito maior do que pensávamos. Descobrimos que ele faz parte de uma rede de fraudes que opera em pelo menos 6 bancos diferentes na região metropolitana de São Paulo. Como assim, rede? Eles têm um sistema organizado. Identificam funcionários bancários endividados ou ambiciosos, recrutam esses funcionários, treinam eles em técnicas de manipulação de clientes idosos e depois dividem os lucros. É uma máfia, Dona Maria Helena. O sangue gelou nas minhas veias. Meu genro não era apenas um ladrão oportunista, era parte de uma organização criminosa especializada em roubar pessoas da minha idade. Quantas pessoas estão envolvidas? Até agora, identificamos 23 funcionários em diferentes agências. O esquema existe há pelo menos 4 anos e já desviou mais de 12 milhões de reais. 12 milhões de reais. Roubados de avós, aposentados, viúvas que confiaram no sistema bancário. E o Ricardo? Qual é a posição dele nessa organização? Dr. Augusto virou algumas páginas e me mostrou um organograma que parecia saído de filme policial. Ele é o que eles chamam de gerente regional. Coordena pelo menos 8 outros funcionários, define as cotas mensais de cada um, escolhe as vítimas prioritárias. Está no 3º escalão da hierarquia. 3º escalão. Meu genro era praticamente um executivo do crime organizado. Doutor Augusto, eu preciso saber. Vocês têm tudo documentado? Todas as evidências, todos os rastros? Temos. A Polícia Federal está pronta para agir a qualquer momento. Só estamos aguardando sua autorização para prosseguir.
já que a senhora é a principal vítima identificada até agora. Principal vítima. Que ironia deliciosa. Quanto tempo vocês precisam para ter absoluta certeza de que vão conseguir processar todos os envolvidos? Mais 2 semanas no máximo. Queremos mapear toda a rede antes de agir. Perfeito. Continuem investigando. Quando chegou a hora, eu quero que não sobre pedra sobre pedra. Saí daquele encontro com uma revelação que mudou completamente minha perspectiva sobre a situação. Não se tratava apenas de vingança pessoal. Era uma questão de justiça social. Eu tinha nas mãos a oportunidade de acabar com uma organização que estava destruindo a vida de dezenas de famílias. Mas antes de acionar a Polícia Federal, eu queria ter minha satisfação pessoal. Queria olhar nos olhos do Ricardo e da Patrícia quando eles descobrissem quem eu realmente era. Nas semanas seguintes, intensifiquei minha observação do comportamento deles. Agora eu sabia o que procurar. Sinais de nervosismo, conversas interrompidas quando eu aparecia, mudanças súbitas de assunto. E encontrei muito mais do que esperava. Durante um almoço de domingo em março, ouvi Ricardo conversando no celular no quintal enquanto eu estava na cozinha. Ele falava baixo, mas as paredes do apartamento são finas. O problema é que a velha está ficando mais esperta. Ontem ela perguntou sobre Bitcoin. Acho que alguém comentou alguma coisa. Pausa. Não, não pode ser. A Patrícia garante que ela não conversa com ninguém além da família. Deve ter visto na televisão. Outra pausa. Quanto? Cara, R$80 mil é muito dinheiro para tirar de uma vez só. Vou chamar atenção. R$80 mil. Eles estavam planejando um último golpe. Tá bom, mas depois dessa eu paro com a véia. Vou focar nas outras contas. Tem uma senhora na Muca que deve ter uns 200 mil guardados. Outras vítimas. Outras famílias que seriam destruídas. Quando ele voltou para a sala, sorri como sempre sorria. Ofereci mais uma fatia de bolo. Perguntei sobre o trabalho, fingi interesse nas histórias que ele contava sobre o banco. Sogra, a senhora não acha que deveria diversificar seus investimentos? Essa poupança rende muito pouco. Ai, meu querido, eu não entendo dessas coisas. Você acha que deveria mexer? Posso dar uma olhada nas opções. Talvez seja interessante fazer algumas transferências, concentrar tudo numa conta só para facilitar o controle. Facilitar o controle. Para ele, obviamente. Você é tão bom para mim, Ricardo. Não sei o que seria da minha vida sem sua ajuda. Ele sorriu. Aquele sorriso de quem se acha mais esperto que todo mundo. Se ele soubesse que cada palavra estava sendo gravada pelo aplicativo do meu celular. O momento exato da minha transformação aconteceu numa quinta-feira de abril, quando recebi uma ligação que mudou tudo. Era do Dr. Augusto, mas desta vez a voz dele estava diferente. Tensa, preocupada. Dona Maria Helena, temos uma situação urgente. Preciso vê-la hoje ainda. O que aconteceu? Prefiro explicar pessoalmente. A senhora pode vir ao escritório às 15h? Cheguei lá com 15 minutos de antecedência, ansiosa para descobrir qual nova revelação me esperava. Dr. Augusto me recebeu, acompanhado de uma mulher que ele apresentou como delegada Cristina Santos, da Polícia Federal. Dona Maria Helena, começou a delegada, descobrimos que o grupo criminoso está acelerando as operações. Eles pretendem desativar todo o esquema nas próximas 2 semanas e desaparecer com o dinheiro. Como assim, desaparecer? Saída do país. Já identificamos que alguns dos líderes compraram passagens para o Paraguai. Outros estão transferindo dinheiro para contas offshore nas Ilhas Cayman. Meu estômago despencou. Se eles fugiram, nunca mais veria meu dinheiro. E pior, nunca teriam que pagar pelo que fizeram. E o Ricardo? Seu genro está na lista de pessoas que devem deixar o Brasil. Conseguimos interceptar mensagens do WhatsApp, onde ele combina detalhes da fuga com sua filha. Minha filha, minha própria filha, estava planejando fugir do país com dinheiro roubado de mim. Delegada, o que vocês precisam de mim? Precisamos que a senhora nos ajude a reunir evidências finais. Especificamente, precisamos gravar o Ricardo confessando os crimes. Com sua autorização, instalaríamos equipamentos de escuta no seu apartamento. E se ele descobrir? Não vai descobrir. Nossa equipe é altamente treinada.
Olhei para o doutor Augusto, que confirmou com um aceno de cabeça. Dona Maria Helena, é nossa única chance de pegar todos eles antes que fujam. Naquele momento, tomei uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Não vai precisar instalar equipamento nenhum. Eles me olharam com confusão. Eu vou fazer ele confessar. E vou gravar tudo. Dona Maria Helena, isso pode ser muito perigoso. Delegada, vocês não entendem. Eu não sou apenas mais uma vítima. Eu sou a dona deste banco. E chegou a hora de mostrar para esses criminosos quem realmente manda aqui. Foi a primeira vez que falei essas palavras em voz alta para alguém além do Dr. Augusto. E o efeito foi exatamente o que eu esperava. A delegada ficou em silêncio absoluto, processando a informação. A senhora é a controladora do Banco Mercantil? 51% das ações, herdadas do meu falecido marido. E seu genro não sabe disso? Meu genro acha que eu sou uma velhinha boba que depende da caridade da família. A delegada sorriu pela primeira vez desde que chegou. Dona Maria Helena, acho que temos aqui uma oportunidade única de fazer justiça de forma espetacular. E foi assim que nasceu o plano final. Nas próximas 48 horas, eu me transformaria definitivamente de vítima em vingadora. Iria confrontar Ricardo e Patrícia, fazer eles confessarem tudo, reunir as evidências finais que a Polícia Federal precisava. Mas, mais importante, iria revelar minha verdadeira identidade no momento exato em que eles descobrissem que tinham sido enganados. A velhinha boba estava prestes a mostrar as garras. E a partir daquele momento, eu não seria mais a Maria Helena que todo mundo conhecia. Seria a Maria Helena que eu sempre deveria ter sido, dona do meu próprio destino, controladora da minha própria vida, capaz de acabar com quem tentasse me prejudicar. O jogo tinha mudado de figura. E agora, finalmente, eu tinha todas as cartas na mão. Você sabe qual é a diferença entre vingança e justiça? Vingança é emocional, impulsiva, satisfaz por alguns minutos. Justiça é calculada, meticulosa, dura para sempre. E eu tinha decidido que queria justiça. O plano que elaborei com a delegada Cristina e o Dr. Augusto era simples na teoria, mas requeria uma interpretação digna de Oscar na prática. Eu continuaria sendo a Maria Helena velhinha e indefesa, mas agora cada gesto, cada palavra, cada suspiro seria cuidadosamente calculado para levar Ricardo e Patrícia exatamente onde eu queria. A primeira fase começou numa segunda-feira de maio de 2021. Liguei para minha filha às 9 da manhã, fingindo pânico na voz. Patrícia, minha querida, você pode vir aqui urgente? Aconteceu uma coisa muito estranha com minha conta do banco. Ela chegou em menos de 1 hora, acompanhada do Ricardo. Perfeito. Eu não esperava pegá-los juntos tão cedo, mas quando a sorte bate à porta, a gente abre. O que foi, mãe? A senhora está bem? Representei minha melhor performance de velhinha confusa e assustada. Ai, meus queridos, eu não entendo o que está acontecendo. Recebi uma ligação do banco dizendo que preciso ir lá pessoalmente para resolver umas pendências na minha conta. Alguma coisa sobre movimentações suspeitas. Pronto. A primeira bomba estava plantada. Ricardo ficou pálido por um segundo, mas se recompôs rapidamente. Sogra, a senhora tem certeza de que era realmente do banco? Hoje em dia tem muito golpista se passando por funcionário. Ah, Ricardo, eu não sei. O moço disse que era do setor de segurança, que identificaram transferências não autorizadas. Transferências não autorizadas? Patrícia engoliu em seco. Que tipo de transferências, mãe? Ele não explicou direito. Disse só que eu preciso comparecer na agência amanhã às 2 da tarde com todos os meus documentos. A tensão no ar era palpável. Eles trocaram olhares rápidos, aquela linguagem secreta de quem está escondendo alguma coisa. Dona Maria Helena, Ricardo assumiu seu tom mais professoral. A senhora não deveria ir sozinha. Essas coisas são complicadas e eu trabalho no banco, posso ajudá-la a entender o que está acontecendo. Exatamente o que eu esperava que ele dissesse. Você faria isso por mim, meu querido? Eu fico tão nervosa com essas coisas. Claro, sogra. Vou junto com a senhora amanhã. A gente resolve isso rapidinho. Depois que eles saíram,
Liguei para o Dr. Augusto e confirmei que a primeira fase do plano tinha funcionado perfeitamente. Ele vai querer estar presente na reunião para controlar o que você diz, explicou o doutor. É exatamente o que precisamos para registrar a reação dele às acusações. E se ele tentar me impedir de falar? Não vai conseguir. Amanhã você vai descobrir que tem muito mais poder naquele banco do que ele imagina. Naquela noite, não consegui dormir de ansiedade. Não era medo, era expectativa, antecipação. A sensação de quem sabe que no dia seguinte, finalmente, a verdade viria à tona. Pela primeira vez em meses, me senti verdadeiramente viva. Terça-feira, 15 de maio, 14h. Agência do Banco Mercantil na Rua Augusta. Eu e Ricardo sentados na sala de espera, ele fingindo tranquilidade enquanto checava o celular a cada 30 segundos. Sogra, a senhora se lembra exatamente do que o rapaz disse ontem sobre as transferências? Ai, Ricardo, você sabe que minha memória não é mais a mesma. Ele falou algo sobre dinheiro saindo da minha conta sem autorização. A perna dele começou a balançar involuntariamente. Sinal clássico de nervosismo. Deve ser algum engano do sistema. Essas coisas acontecem direto. Você acha? Mas ele parecia tão sério. Dona Maria Helena Santos Oliveira? Uma funcionária apareceu na nossa frente. O Dr. Augusto está esperando os senhores na sala de reuniões. Ricardo parou de balançar a perna. De repente, estava prestando atenção total. Dr. Augusto? Quem é Dr. Augusto? O diretor jurídico do banco, respondi com inocência fingida. O rapaz ontem disse que ele queria conversar comigo pessoalmente. Diretor jurídico. Agora Ricardo estava realmente nervoso. Quando entramos na sala, Dr. Augusto nos recebeu com aquela formalidade que só homens poderosos sabem demonstrar. Cumprimentou Ricardo com frieza profissional e me tratou com um respeito que claramente confundiu meu genro. Dona Maria Helena, obrigado por vir. E o senhor é? Ricardo Mendonça, gerente da agência do Tatuapé. Sou genro da Dona Maria Helena e vim acompanhá-la porque ela fica nervosa com essas questões bancárias. Entendo. Dr. Augusto fez uma anotação. Senhor Mendonça, a reunião de hoje é sobre questões específicas da conta da Dona Maria Helena. Preciso que ela confirme se autoriza sua presença durante nossa conversa. Primeira jogada. Estabelecer que eu tinha controle sobre a situação, não Ricardo. Pode ficar, doutor. O Ricardo sempre me ajuda com essas coisas. Perfeito. Dona Maria Helena, identificamos algumas movimentações suspeitas em sua conta nos últimos 6 meses. Transferências que não seguem seu padrão habitual de utilização. Ricardo pigarreou. Doutor, eu posso explicar essas transferências. A Dona Maria Helena pediu minha ajuda para fazer algumas aplicações financeiras. Aplicações financeiras? Dr. Augusto abriu uma pasta. Senhor Mendonça, segundo nossos registros, você realizou transferências de 120 mil reais da conta da Dona Maria Helena para uma conta pessoal sua. Pode explicar que tipo de aplicação financeira justifica essa operação? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo abriu e fechou a boca várias vezes antes de conseguir articular uma resposta. Bem, a Dona Maria Helena queria diversificar os investimentos e eu ofereci para gerenciar parte dos recursos dela numa conta conjunta. Conta conjunta? Dr. Augusto virou algumas páginas. Não temos nenhum registro de abertura de conta conjunta. Temos apenas registros de transferências da conta dela para sua conta pessoal. Agora era minha vez de entrar em cena. Ricardo, meu querido, eu não entendo. Você disse que ia investir o dinheiro para mim, mas não falou em transferir para sua conta pessoal. O pânico nos olhos dele era visível. Sogra, eu expliquei tudo isso para a senhora. A conta conjunta era só uma formalidade para facilitar os investimentos. Senhor Mendonça, Dr. Augusto interrompeu. Temos aqui os registros de suas movimentações financeiras dos últimos 6 meses. Gostaria de explicar como conseguiu comprar 340 mil reais em criptomoedas com seu salário de gerente bancário? Pronto. A primeira bomba real tinha explodido. Ricardo ficou branco como papel. Por alguns segundos, pareceu que ia desmaiar. Isso é invasão de privacidade. Vocês não podem investigar minha conta pessoal sem autorização judicial. Na verdade, podemos sim.
Dr. Augusto sorriu friamente. Quando há suspeita de fraude bancária envolvendo funcionários da instituição, temos autorização para investigar todas as movimentações relacionadas. E encontramos muitas coisas interessantes, Sr. Mendonça. Foi nesse momento que decidi apertar o parafuso mais um pouco. Doutor, desculpe minha ignorância, mas o que são criptomoedas? É algum tipo de investimento? São moedas digitais, Dona Maria Helena, muito utilizadas por pessoas que querem esconder a origem do dinheiro que possuem. A frase caiu como uma bomba na sala. Ricardo estava suando agora, claramente entrando em pânico. Doutor, eu posso explicar tudo isso. Houve alguns mal-entendidos, mas posso restituir o dinheiro da minha sogra imediatamente. Restituir? Fingi surpresa total. Ricardo, então você realmente pegou meu dinheiro sem autorização? Não, sogra. A senhora autorizou. A Patrícia disse que a senhora tinha concordado. E aí ele se entregou completamente. Acabara de confessar que minha filha estava envolvida. Dr. Augusto fez mais algumas anotações e fechou a pasta. Senhor Mendonça, vou ter que solicitar que se retire da reunião. A partir de agora, preciso conversar apenas com a Dona Maria Helena sobre as providências que o banco tomará em relação a esta situação. Mas, doutor, eu trabalho aqui há 5 anos. Sempre fui um funcionário exemplar. O senhor trabalhava naqui, Senhor Mendonça. Considere-se suspenso de suas funções até segunda ordem. A expressão no rosto do Ricardo foi de puro terror. Em 5 minutos, ele tinha perdido o emprego e confessado o crime. Mas eu ainda não tinha terminado com ele. Depois que Ricardo saiu da sala, praticamente correndo, diga-se de passagem, Dr. Augusto e eu nos permitimos um momento de satisfação. Como foi minha performance, doutor? Oscar de melhor atriz, Dona Maria Helena. Ele confessou tudo sem nem perceber. E agora? Agora vamos para a fase 2 do plano. A delegada Cristina vai solicitar o mandado de busca e apreensão na casa dele ainda hoje. E você vai para casa continuar representando a velhinha confusa que não entende o que está acontecendo. Cheguei em casa às 5 da tarde e encontrei Patrícia me esperando na portaria do prédio. Ela estava visivelmente nervosa, andando de um lado para o outro como um animal enjaulado. Mãe, como foi no banco? O Ricardo me ligou todo desesperado, falando umas coisas que eu não entendi. Perfeita oportunidade para testar os limites da minha filha. Ai, Patrícia, foi tudo muito confuso. Aquele doutor do banco fez umas perguntas estranhas sobre transferências e o Ricardo ficou muito nervoso. Que tipo de perguntas? Sobre o dinheiro que saiu da minha conta. O doutor disse que o Ricardo transferiu 120 mil reais para a conta pessoal dele. Você sabia disso? A reação dela me disse tudo o que eu precisava saber. Não foi surpresa. Foi pânico. Mãe, eu posso explicar. O Ricardo estava só ajudando a senhora a fazer uns investimentos. Que investimentos, Patrícia? Ele não me falou de investimento nenhum. Criptomoedas, mãe. É uma coisa nova, que dá muito dinheiro. O Ricardo entende dessas coisas. Então ela sabia de tudo mesmo. Sabia dos crimes. Sabia dos investimentos ilegais, sabia que estavam roubando de mim. Minha filha, você tem certeza de que isso é legal? Porque o doutor do banco parecia muito preocupado. Claro que é legal, mãe. O Ricardo trabalha no banco, ele não faria nada errado. Mentira sobre mentira. Naquele momento, qualquer resquício de amor maternal que eu ainda sentia por Patrícia simplesmente evaporou. Patrícia, eu confio em vocês, mas estou com medo. O doutor disse que vai investigar tudo. Investigar o quê? As movimentações da conta do Ricardo. Parece que eles acham que tem alguma irregularidade. Ela ficou pálida. Mãe, a senhora não falou nada sobre as senhas que me passou, né? E aí estava, a confissão final. Ela estava confirmando que tinha me dado as senhas para o Ricardo roubar minha conta. Que senhas, minha filha? As senhas do Internet Banking que a senhora me deu para eu ajudar com os pagamentos. Eu te dei minhas senhas para o Ricardo usar? Não, mãe, para eu usar. Mas às vezes o Ricardo me ajudava quando eu não conseguia. Camada sobre camada de mentiras mal contadas. Ela estava se afundando sozinha. Patrícia, eu estou confusa. Vocês fizeram alguma coisa errada com meu dinheiro? Não, mãe. A gente só estava tentando ajudar.
O Ricardo disse que ia multiplicar seu dinheiro, que a senhora ia ficar rica. Rica. Com meu próprio dinheiro. Naquela noite, ela e Ricardo vieram jantar comigo. Era para ser um jantar normal, mas a tensão estava tão alta que dava para cortar com uma faca. Eles sussurravam entre si quando achavam que eu não estava prestando atenção. Trocavam olhares desesperados, checavam o celular a cada 5 minutos. Durante o jantar, Ricardo tentou abordar o assunto de forma indireta. Sogra, sobre aquela reunião hoje, a senhora não acha que o doutor foi meio grosseiro comigo? Você acha, Ricardo? Ele parecia só estar fazendo o trabalho dele. É que às vezes esses diretores de banco ficam paranoicos com qualquer coisa. Eles veem crime onde não tem. Mas tem crime, Ricardo? A pergunta ficou suspensa no ar. Ele engasgou com a comida. Claro que não, sogra. Como a senhora pode pensar uma coisa dessas? É que o doutor parecia tão sério. Falou em investigação, em polícia. Polícia? Patrícia derrubou o garfo. Ele falou em polícia? Falou sim, minha filha. Disse que casos como esse sempre envolvem a Polícia Federal. A expressão de terror nos rostos deles era quase cômica. Se eu não estivesse furiosa, teria dado risada. Mãe, a senhora tem certeza de que entendeu direito? Talvez ele tenha dito outra coisa. Patrícia, eu sou velha, mas não sou surda. Ele disse claramente, Polícia Federal. Ricardo se levantou da mesa abruptamente. Com licença, preciso fazer uma ligação. Ele saiu para o quintal, mas eu consegui escutar algumas palavras. Temos que acelerar. Ela sabe de alguma coisa? Não podemos esperar. Voltou 5 minutos depois com um sorriso forçado. Sogra, eu conversei com meu supervisor no banco. Ele disse que tudo isso é só procedimento padrão. Não tem nada para se preocupar. Que bom, Ricardo. Eu fico mais tranquila sabendo que você está cuidando de tudo. Mas por dentro, eu sabia que tinha acabado de ouvir eles decidindo acelerar os planos de fuga. A delegada Cristina estava certa. Eles iam tentar desaparecer nas próximas semanas. Era hora de partir para o ataque final. Sexta-feira, 18 de maio. O telefone tocou às 6 da manhã. Era a delegada Cristina. Dona Maria Helena, precisamos nos reunir urgentemente. Interceptamos algumas conversas que mostram que eles vão agir nas próximas 48 horas. Encontramos numa cafeteria no Itaim Bibi, longe de qualquer lugar onde Ricardo ou Patrícia pudessem nos ver. A delegada trouxe uma pasta com transcrições de conversas telefônicas que fizeram meu sangue ferver. Escute isso, ela disse, apertando o play num gravador. Ricardo. Cara, a véia sabe de alguma coisa. Ontem ela ficou fazendo umas perguntas estranhas. Voz desconhecida. Quanto você consegue tirar ainda? Ricardo. Uns 80 mil no máximo. Depois disso vou ter que sumir. Voz desconhecida. E a filha dela? Ricardo. A Patrícia vem comigo. Já compramos as passagens para Foz do Iguaçu. De lá, a gente cruza para o Paraguai. 80 mil reais. Eles queriam dar ainda mais um golpe antes de fugir. Delegada, quando eles pretendem fazer essa última transferência? Segundo nossas informações, segunda-feira. Eles vão inventar alguma emergência médica sua para justificar a necessidade de dinheiro urgente. Emergência médica. Iam usar minha própria saúde como desculpa para me roubar. E quanto à fuga? Terça-feira de manhã. Voo das 10h15 para Foz do Iguaçu. Eu tinha menos de 4 dias para executar minha vingança. Delegada, vou precisar que vocês me deem cobertura total na segunda-feira. Quero confrontá-los no momento exato em que tentarem fazer a transferência. Dona Maria Helena, isso pode ser perigoso. Se eles descobrirem que você sabe de tudo, eles não vão descobrir. Porque no momento em que descobrirem, já vai ser tarde demais. Passamos o resto da manhã acertando os detalhes finais. A Polícia Federal montaria uma operação completa, escuta telefônica, rastreamento de movimentações bancárias, equipe de apoio disfarçada. E Dr. Augusto prepararia a surpresa final. Uma reunião extraordinária da diretoria do Banco Mercantil na segunda-feira à tarde, onde eu me revelaria oficialmente como acionista majoritária. No domingo recebi a última visita normal de Patrícia e Ricardo. Eles chegaram nervosos, mas tentando disfarçar.
Mãe, como a senhora está se sentindo? Está com alguma dor? Pergunta estranha para começar uma conversa. Estou bem, minha filha. Por que pergunta? Ah, é que a senhora andou meio cansada ultimamente. Talvez seja bom fazer uns exames. Aí estava, preparando o terreno para a emergência médica de segunda-feira. Você acha que eu deveria ir ao médico? Acho sim, mãe. Na verdade, já marquei uma consulta para a senhora amanhã de manhã. Que bom, Patrícia. Você sempre cuida tão bem de mim. Ricardo e ela trocaram olhares de alívio. Pensavam que eu tinha engolido a história. Sogra, sobre aquele assunto do banco, resolveu tudo? Ah, Ricardo, o doutor me ligou ontem. Disse que na segunda-feira à tarde vai ter uma reunião final para esclarecer tudo. Reunião? É, ele quer que eu vá lá assinar uns papéis, formalizar umas coisas. Você pode me acompanhar? Claro, sogra. Que horas? 3 da tarde. Perfeito. A gente resolve isso de uma vez por todas. Se ele soubesse o que seria resolvido naquela reunião, depois que eles saíram, fiquei sozinha com meus pensamentos pela última vez. Amanhã, todo o teatro chegaria ao fim. A velhinha Maria Helena desapareceria para sempre e, no lugar dela, nasceria a verdadeira dona daquela situação. Peguei a foto de casamento minha e do Antônio e conversei com ela pela última vez. Amanhã, meu amor, nossa filha vai descobrir quem você realmente era e quem eu sempre fui. Era a véspera da batalha final e eu estava pronta para vencer. Segunda-feira, 19 de maio de 2021. O dia que eu esperava há 6 meses finalmente chegou. Às 8 da manhã, meu telefone tocou. Era Patrícia, como previsto. Mãe, a senhora está se sentindo bem? Parece que sua voz está diferente. A primeira deixa da encenação deles. Ai, minha filha, amanheci meio zonza. Acho que é pressão alta. Mãe, a senhora precisa ir ao hospital agora. Pode ser alguma coisa séria. Você acha, Patrícia? Mas eu tenho aquela reunião no banco hoje à tarde. Esqueça o banco, mãe. Saúde é mais importante. Vou buscar a senhora agora e vamos direto para o pronto-socorro. Exatamente como a delegada Cristina tinha previsto. Eles iam me levar ao hospital, criar uma emergência médica falsa e usar isso como justificativa para acessar minha conta e fazer a transferência final. Está bem, minha filha. Eu confio em você. 1 hora depois, Patrícia e Ricardo chegaram com cara de preocupação fingida. Sogra, como a senhora está? Consegue andar? Estou um pouco fraca, Ricardo, mas acho que consigo... No caminho para o hospital, eles já começaram a preparar o terreno. Mãe, se der alguma complicação e a senhora precisar ficar internada, vai precisar de dinheiro para o convênio particular. Tem como eu acessar sua conta para fazer os pagamentos? Claro, minha filha. Você sabe as senhas. É que agora o banco mudou o sistema. Precisa de uma autorização especial para movimentações grandes. Quanto é movimentação grande? Uns 80 mil, para garantir que não falte nada. 80 mil. Exatamente o valor que eu tinha escutado na gravação da Polícia Federal. No Hospital São Camilo, eles me levaram direto para uma consulta particular que coincidência, Ricardo já tinha agendado previamente. O médico, obviamente, não encontrou nada de errado comigo. Pressão normal, coração normal, exames de sangue normais. Mas Ricardo insistiu para eu ficar em observação só por precaução. Doutor, minha sogra tem 67 anos, mora sozinha. É melhor ter certeza de que está tudo bem. Se a família prefere, não há problema algum. Podemos manter a senhora aqui por algumas horas. Perfeito. Eles queriam me manter no hospital para ter tempo de executar a transferência enquanto eu estava incapacitada. Às 2 da tarde, fingindo estar dormindo na maca, escutei Ricardo conversando com Patrícia no corredor. Agora é nossa chance. Vou usar o celular dela para autorizar a transferência. Você fica aqui vigiando. E se ela acordar? Diz que estou resolvendo as pendências do convênio. Em 1 hora, a gente já transferiu tudo e pode ir embora. Aos poucos, fingi despertar. Patrícia, onde está o Ricardo? Ele foi resolver os papéis do hospital, mãe. Não se preocupe. Que bom. Ele é tão atencioso. 20 minutos depois, Ricardo voltou com um sorriso vitorioso no rosto. Pronto, sogra. Já resolvi tudo com o hospital. A senhora pode ter alta. Você conseguiu pagar tudo? Consegui sim.
Usei o dinheiro da sua poupança, como a senhora autorizou. Como eu autorizei, enquanto estava inconsciente. Obrigada, meu querido. Vocês são anjos na minha vida. Na saída do hospital, às 3h15 da tarde, Ricardo olhou no relógio e fingiu surpresa. Nossa, sogra, a senhora não tinha aquela reunião no banco hoje? Ai, é verdade, totalmente esqueci. Quer remarcar? Eu posso ligar para o doutor? Não, Ricardo, já que estamos aqui perto, vamos aproveitar e resolver logo. Você disse que era só assinar uns papéis. Tem certeza? A senhora não está muito cansada? Estou bem e quero resolver isso de uma vez. 20 minutos depois, estávamos na porta do banco mercantil. Ricardo ainda tentou me dissuadir uma última vez. Sogra, quer que eu vá sozinho? Posso resolver tudo em nome da senhora? Não, meu querido, prefiro ir pessoalmente. E foi assim que entramos no banco para o confronto final. Ricardo achando que tinha acabado de roubar 80 mil reais de uma velhinha hospitalizada. Eu sabendo que em alguns minutos ele descobriria quem realmente mandava naquela instituição. O cerco estava fechado. A armadilha estava armada. Era a hora do grande finale. A sala de reuniões do Banco Mercantil estava mais cheia do que eu esperava. Dr. Augusto me recebeu na porta com um sorriso que Ricardo interpretou como cordialidade profissional, mas que eu sabia que era satisfação antecipada. Dona Maria Helena, muito obrigado por vir. Por favor, sentem-se. Na mesa estavam o Dr. Augusto, a delegada Cristina, que Ricardo ainda não sabia quem era, 2 outros homens de terno que claramente eram da Polícia Federal e uma mulher que me foi apresentada como auditora interna do banco. Senhor Mendonça, Dr. Augusto começou, creio que o senhor já conhece a gravidade da situação. Na verdade, doutor, eu não entendo qual é o problema. Vim apenas acompanhar minha sogra para resolver as pendências que o senhor mencionou. Que bom que o senhor mencionou isso, porque uma das pendências que precisamos resolver é exatamente a transferência de 80 mil reais que o senhor executou hoje às 14h37 da conta da Dona Maria Helena. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ricardo ficou branco como um papel. Como o senhor sabe disso? Porque estamos monitorando suas atividades há 3 meses, senhor Mendonça. Cada transferência, cada movimentação, cada compra de criptomoeda. Dr. Augusto abriu uma pasta vermelha e começou a ler números que fizeram Ricardo suar frio. Transferências fraudulentas da conta da Dona Maria Helena, 200 mil reais. Compras de Bitcoin através de contas de terceiros, 340 mil reais. Participação em esquema de fraude bancária envolvendo 17 vítimas idosas, 890 mil. Doutor, eu posso explicar. Pode sim. Para a delegada Cristina Santos, da Polícia Federal. Foi nesse momento que a delegada se apresentou oficialmente, mostrando a carteira funcional. Ricardo Mendonça, você está preso por formação de quadrilha, estelionato qualificado, apropriação indébita e lavagem de dinheiro. A expressão no rosto do Ricardo foi de puro terror. Ele olhou para mim como se esperasse que eu fosse salvá-lo. Sogra, a senhora precisa explicar para eles que tudo isso foi autorizado, que a senhora pediu para eu investir seu dinheiro. E foi aí que chegou minha vez de falar. Mas não como a velhinha Maria Helena. Era hora de revelar quem eu realmente era. Ricardo, comecei, com uma voz que ele nunca tinha escutado antes. Firme, fria, autoritária. Existe uma coisa que você não sabe sobre mim. O quê, sogra? Eu não sou sua sogra boba e indefesa. Nunca fui. Levantei da cadeira e caminhei até a janela, de costas para ele. Sabe aquela empresinha de consultoria que meu marido tocava? Aqueles negócios que você sempre achou meio suspeitos, mas nunca investigou? Eu não entendo. O Antônio não era apenas contador, Ricardo. Ele era sócio fundador deste banco. E quando ele morreu, me deixou 51% das ações do Banco Mercantil. Virei para olhá-lo nos olhos. Eu sou a dona deste banco, Ricardo. Sua patroa, a pessoa que assina seu cheque todo mês. O queixo dele literalmente caiu. Por vários segundos, ficou olhando para mim como se estivesse vendo um fantasma. Isso não é possível. Dr. Augusto, pode mostrar para ele os documentos?
Dr. Augusto espalhou na mesa as certidões de propriedade das ações, o testamento do Antônio, os registros da junta comercial. Tudo oficializado, carimbado, inquestionável. A dona Maria Helena é, de fato, a acionista majoritária e controladora desta instituição financeira, confirmou o doutor. Ricardo pegou os papéis com mãos trêmulas. Leu uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Mas a senhora sempre fingiu que não entendia de banco, que precisava de ajuda. Eu estava estudando você, Ricardo, observando como você operava, coletando evidências, mapeando toda a sua rede criminosa. Rede criminosa? A delegada abriu outra pasta. 23 funcionários bancários envolvidos, 17 idosos prejudicados, 12 milhões de reais desviados ao longo de 4 anos. Você coordenava tudo isso, Ricardo. Eu posso explicar. Pode explicar por que roubou de mim? Minha voz saiu mais dura do que eu esperava. Por que usou minha filha para conseguir minhas senhas? Por que riu da minha cara me chamando de velha ingênua? Ele abriu a boca, mas não saiu som algum. Porque eu escutei tudo, Ricardo. Cada palavra daquela ligação de dezembro. Cada plano que vocês fizeram. Cada centavo que roubaram. A senhora escutou? Escutei e gravei, e repassei para a Polícia Federal. A delegada ligou um gravador onde a voz do Ricardo ecoou pela sala. Essa velha ingênua nem vai perceber que transferi tudo. 120 mil reais da aposentadoria dela, imagina. Ouvir aquela gravação novamente, vendo a cara de desespero dele, foi uma das experiências mais satisfatórias da minha vida. Ricardo, disse sentando novamente, você cometeu 2 erros fatais. Primeiro, me subestimou. Segundo, escolheu a pessoa errada para roubar. Dona Maria Helena, eu posso devolver tudo, posso desfazer os investimentos, transferir o dinheiro de volta. Pode mesmo? Posso sim, juro que posso. Sorri. Finalmente, o sorriso verdadeiro que eu estava guardando há meses. Ricardo, você pode tentar devolver meu dinheiro, mas não pode desfazer o que fez com as outras 17 vítimas. Não pode devolver a dignidade que roubou de pessoas que confiaram em você. Eu sei que errei. Você não errou, Ricardo. Você escolheu ser um criminoso e agora vai pagar pelas escolhas que fez. O momento mais doce veio quando a delegada leu oficialmente os direitos do Ricardo. Ver aquele homem que me humilhou por meses sendo algemado na minha frente foi uma satisfação que nenhum dinheiro do mundo poderia comprar. Ricardo Mendonça, você tem o direito de permanecer calado. Tudo o que disser poderá ser usado contra você no tribunal. Mas eu ainda não tinha terminado. Havia uma última humilhação que ele precisava passar. Dr. Augusto, gostaria de exercer meus direitos como acionista majoritária. Sim, Dona Maria Helena? Quero que o Sr. Ricardo Mendonça seja formalmente demitido por justa causa. Agora, na minha presença. Será um prazer. Dr. Augusto pegou um papel timbrado e começou a escrever na frente do Ricardo. Por decisão da acionista majoritária Maria Helena Santos Oliveira, o funcionário Ricardo Mendonça está demitido por justa causa, sob acusação de fraude, apropriação indébita e formação de quadrilha criminosa. Fica vedado ao mesmo qualquer acesso às dependências do Banco Mercantil, bem como qualquer referência profissional desta instituição. Ele assinou o papel e me entregou para que eu também assinasse. Ricardo, disse, assinando com prazer, você está despedido. A cara de humilhação total dele foi melhor que qualquer vingança que eu poderia ter imaginado. Mas ainda faltava um detalhe. Patrícia. Delegada, minha filha está esperando no hospital. Ela também vai ser presa? Sim, Dona Maria Helena. Temos evidências de que ela foi coautora de todos os crimes. Vamos buscá-la agora. Senti uma pontada no coração. Por mais que estivesse furiosa com Patrícia, ela ainda era minha filha. Mas, ao mesmo tempo, sabia que ela havia feito suas escolhas. Posso fazer um pedido? Sim, senhora. Quero estar presente quando ela for presa. Quero que ela saiba que foi sua própria mãe quem descobriu tudo. Será providenciado. 1 hora depois, estávamos no Hospital São Camilo. Patrícia estava na recepção, nervosa, checando o celular constantemente. Quando me viu chegar acompanhada da delegada e 2 policiais federais, seu rosto mudou completamente.
Mãe, o que está acontecendo? Onde está o Ricardo? O Ricardo está preso, Patrícia. Preso? Como assim preso? Preso por roubar meu dinheiro. E o seu também. A delegada se aproximou. Patrícia Oliveira Mendonça, você está presa por participação em esquema de fraude bancária. Não, tem algum engano. Eu não fiz nada. Você forneceu as senhas da conta bancária da sua mãe para seu marido executar transferências fraudulentas. Isso é crime, senhora. Mãe! Ela se virou para mim desesperada. A senhora precisa explicar para eles que eu só estava ajudando, que foi tudo autorizado. Olhei nos olhos da minha filha, aqueles mesmos olhos que eu olhava quando ela era criança e fazia alguma travessura, e disse as palavras mais difíceis da minha vida. Patrícia, você não estava me ajudando, você estava me roubando. Mãe, como a senhora pode dizer isso? Porque eu sei de tudo. Sei das senhas que você passou para o Ricardo, sei das transferências que vocês fizeram, sei dos investimentos em criptomoeda, sei dos planos de fugir para o Paraguai. Ela ficou branca como papel. A senhora sabia? Eu sabia de tudo, Patrícia, desde dezembro. E não falou nada? Falei sim, falei para a Polícia Federal. A expressão de traição no rosto dela foi como uma facada no meu coração, mas eu não podia desistir agora. Mãe, eu não acredito que a senhora fez isso conosco. Eu fiz isso? Patrícia, vocês que roubaram de mim, vocês que planejaram me trair, vocês que me chamaram de velha ingênua. A senhora escutou aquela ligação? Escutei, e gravei, e usei como evidência contra vocês. Naquele momento, qualquer resquício de amor que ela ainda sentia por mim desapareceu dos olhos dela. O que vi foi raiva pura. Eu não acredito que minha própria mãe me entregou para a polícia. E eu não acredito que minha própria filha me roubou para dar o dinheiro para o marido. A delegada interrompeu nossa discussão. Senhoras, vamos ter que prosseguir com a prisão. Quando colocaram as algemas na Patrícia, ela me olhou uma última vez. Mãe, eu espero que a senhora se sinta orgulhosa do que fez. Me sinto, Patrícia. Pela primeira vez em meses, me sinto orgulhosa de mim mesma. E era verdade. Enquanto via minha filha sendo levada pela Polícia Federal, senti uma mistura estranha de tristeza e satisfação. Tristeza pela família que perdemos, satisfação pela justiça que consegui. Voltei para casa naquela noite sabendo que minha vida tinha mudado para sempre. Não era mais a velhinha dependente que fingia ser. Era Maria Helena Santos Oliveira, proprietária do Banco Mercantil, mulher que não aceitava ser enganada. Era quem eu sempre deveria ter sido. Mas, ao mesmo tempo, sabia que a vitória tinha um preço alto. Estava sozinha agora, sem a família em quem confiava, sem as pessoas que amava. A justiça tinha sido feita. Mas aos quais custo? Essa pergunta me perseguiria pelos próximos meses, enquanto eu aprendia a viver com as consequências das minhas escolhas. Porque, no final das contas, toda vingança tem seu preço. E eu estava apenas começando a descobrir qual seria o meu. Você sabe qual é a diferença entre vingança e justiça? Eu achava que sabia. Até descobrir que às vezes elas são a mesma coisa e às vezes são opostos completos. Hoje, 5 anos depois daquele maio de 2021, quando olho pela janela do meu apartamento no Tatuapé, o mesmo apartamento onde tudo começou, me pergunto se valeu a pena. Ricardo pegou 8 anos de prisão, Patrícia 4 anos e meio. Ambos foram condenados por formação de quadrilha, estelionato qualificado e lavagem de dinheiro. O esquema todo foi desmantelado. 23 funcionários bancários presos, 17 famílias ressarcidas, 12 milhões de reais recuperados. A Polícia Federal chamou a operação de Idade de Ouro, ironia que só quem viveu essa história consegue entender completamente. Meu dinheiro? Ah, esse eu recuperei integralmente. Todos os 200 mil reais que roubaram de mim, mais juros, correção monetária e uma indenização por danos morais que chegou a 450 mil reais. O Ricardo teve que vender o apartamento, o carro, até a aliança de casamento para conseguir pagar a multa. As outras 16 vítimas também foram ressarcidas. Dona Alzira, de 73 anos, que perdeu a aposentadoria inteira. Seu Manuel, viúvo de 81, que teve os recursos para o tratamento de câncer desviados.
Dona Conceição, que sonhava comprar uma casinha no interior com o dinheiro que juntou a vida toda. Todas essas pessoas recuperaram o que era delas. Todas voltaram a dormir tranquilas, sabendo que os criminosos estavam pagando pelos crimes. Isso deveria me dar satisfação completa, não é? Deveria me fazer sentir que fiz a coisa certa. E por muito tempo me senti assim mesmo. Nos primeiros meses depois da prisão deles, eu acordava todas as manhãs com uma sensação de vitória. Tomava meu café olhando as manchetes dos jornais. Esquema milionário de fraudes contra idosos é desarticulado em SP. Gerente bancário coordenava rede de crimes contra aposentados. Acionista majoritária ajuda polícia a desmantelar quadrilha. Meu nome nunca apareceu nas reportagens. Dr. Augusto cuidou para que minha identidade fosse preservada. Mas eu sabia. Eu sabia que fui responsável por acabar com aquela máfia, por proteger outras pessoas da minha idade, por fazer justiça. Durante o primeiro ano, essa certeza me sustentou. Assumi oficialmente minha posição no Banco Mercantil. Participei de reuniões da diretoria, revisei políticas de segurança, implementei novos protocolos para proteger clientes idosos. Usei meu poder de acionista majoritária para fazer mudanças reais no sistema. Virei referência na proteção de direitos de pessoas da terceira idade. Participei de palestras, ajudei a redigir cartilhas educativas, colaborei com a Polícia Federal em outros casos similares. Me tornei a Maria Helena que sempre deveria ter sido. Poderosa, respeitada, influente. Mas aos poucos, uma solidão estranha começou a me consumir. Carlos, meu filho mais velho, ainda vem me visitar uma vez por mês. Mas não é mais o mesmo. Ele me trata com uma educação fria, como se eu fosse uma estranha que acontece de ser sua mãe. Roberto cortou contato completamente. Disse que não consegue perdoar o que fiz com a irmã. E Patrícia me odeia. Recebi 2 cartas dela da prisão. A primeira, 6 meses depois da condenação, era cheia de raiva. Espero que a senhora esteja feliz com o que conseguiu. Destruiu uma família inteira por causa de dinheiro. A segunda chegou no ano passado, bem diferente. Mãe, eu entendo por que a senhora fez o que fez. Eu mereço estar aqui. Mas me dói saber que perdemos uma a outra para sempre. Essa segunda carta me deixou 1 semana sem dormir. Porque a verdade, que eu não gosto de admitir nem para mim mesma, é que parte de mim sente falta da família que tínhamos. Mesmo sabendo que era baseada em mentiras, mesmo sabendo que eles me viam apenas como fonte de dinheiro, havia momentos genuínos de carinho. Havia domingos quando Patrícia chegava aqui com as coxinhas congeladas e a gente ria assistindo à Malhação. Havia tardes quando Ricardo me ajudava a trocar uma lâmpada e genuinamente parecia se importar. Havia natais quando todos os meus filhos se reuniam aqui e por algumas horas eu me sentia a matriarca querida de uma família unida. Tudo isso desapareceu. Hoje, aos 72 anos, tenho mais dinheiro do que jamais imaginei ter. Meu patrimônio cresceu exponencialmente. As ações do banco se valorizaram, os imóveis de aluguel renderam bem, os investimentos que faço com conhecimento real, não fingindo ser ignorante, multiplicaram minha riqueza. Financeiramente, sou independente de qualquer pessoa. Ninguém nunca mais vai conseguir me enganar, me roubar, me subestimar. Mas quando chega domingo e olho para a mesa da cozinha, vejo apenas um prato. Quando passa um filme que a Patrícia gostaria de assistir, não tenho para quem comentar. Quando preciso ir ao médico, chamo um Uber em vez de pedir carona para um filho. A vingança foi completa. A justiça foi feita. Mas o preço foi mais alto do que eu imaginava. Às vezes, nas madrugadas quando não consigo dormir, me pergunto se havia outro caminho. Se eu poderia ter confrontado Ricardo e Patrícia diretamente, sem envolver a polícia. Se poderia ter dado uma chance para eles se redimirem. Mas então, lembro da gravação. Essa velha ingênua nem vai perceber. Lembro do plano de fuga para o Paraguai. Lembro das outras 16 vítimas que eles prejudicaram. E aí tenho certeza de que fiz a única coisa possível. A verdade é que não existe vingança sem consequências. Mesmo quando você tem razão, mesmo quando faz a coisa certa, sempre há um preço a pagar.
Meu preço foi descobrir que preferir a solidão honesta à companhia falsa é mais difícil do que qualquer manual de autoajuda faz parecer. Hoje eu sei quem sou. Maria Helena Santos Oliveira, 72 anos, acionista majoritária do Banco Mercantil, mulher que não aceita ser subestimada, pessoa que protege quem precisa ser protegido. Mas também sei o que perdi no processo. A ilusão de que família é sagrada, a capacidade de confiar completamente em alguém, a possibilidade de voltar a ser ingênua. A velhinha boba morreu naquele maio de 2021. No lugar dela nasceu uma mulher mais forte, mais inteligente, mais poderosa. Só não sei se gosto mais da pessoa que me tornei do que da que eu fingia ser. Se você chegou até aqui, provavelmente está se perguntando: Maria Helena, você se arrepende do que fez? A resposta é complicada. Me arrependo de ter perdido minha família? Sim. Me arrependo de ter descoberto que minha filha era capaz de me trair? Também. Me arrependo de ter que viver com a consciência de que mandei meu genro e minha caçula para a prisão? Todos os dias. Mas me arrependo de ter feito justiça? Nunca. Porque o que aprendi nesses 5 anos é que o mundo está cheio de Ricardos e Patrícias. Pessoas que veem idosos como alvos fáceis, que interpretam gentileza como fraqueza, que confundem experiência de vida com ingenuidade. Desde que minha história se tornou conhecida, discretamente, dentro dos círculos de proteção ao idoso, recebi dezenas de ligações de pessoas na minha situação. Filhos que roubam dos pais. Genros que se aproveitam de sogras viúvas. Cuidadores que desviam pensões. Famílias inteiras que tratam o patriarca ou matriarca como conta bancária ambulante. E sabe qual é o pior? Na maioria dos casos, os idosos sabem que estão sendo roubados, mas preferem fingir que não sabem para não perder a família. Escolhem a mentira confortável em vez da verdade dolorosa. Eu fiz a escolha oposta. E não vou mentir. Há dias em que me pergunto se foi a decisão certa. Mas então lembro da dona Alzira, que me ligou ano passado para agradecer. Ela conseguiu comprar uma casinha no interior, com o dinheiro que recuperou. Está vivendo tranquila com a irmã, sem depender de filhos que só apareciam quando precisavam de alguma coisa. Lembro do seu Manuel, que pode continuar o tratamento de câncer sem se preocupar com dinheiro. Ele me manda cartão todo Natal, sempre com a mesma mensagem. Obrigado por nos ensinar que nunca é tarde para se defender. Lembro das outras 14 vítimas que recuperaram sua dignidade junto com seu dinheiro. E aí tenho certeza de que valeu a pena, porque a verdade, que ninguém gosta de falar abertamente, é esta: estamos numa guerra silenciosa. De um lado, pessoas da nossa idade que trabalharam a vida inteira, juntaram dinheiro centavo por centavo, merecem viver com dignidade. Do outro, uma geração que quer tudo fácil, que vê nossos recursos como herança adiantada, que conta os dias para nossa morte. Não são todos, claro, mas são muitos, mais do que gostaríamos de admitir. E nessa guerra, fingir que somos frágeis só nos torna alvos mais fáceis. Por isso, hoje, eu digo para qualquer pessoa da minha idade que está me escutando: pare de fingir que é ingênua. Pare de aceitar ajuda que não pediu. Pare de dar senhas para filhos e genros. Pare de acreditar que família é automaticamente sinônimo de confiança. Seja egoísta com seu dinheiro. Seja desconfiada com suas senhas. Seja cética com explicações muito complicadas sobre investimentos e aplicações. E, principalmente, nunca subestime sua própria inteligência. Você não chegou aos 60, 70, 80 anos de vida sendo idiota. Você sobreviveu ditadura, hiperinflação, crises econômicas, mudanças tecnológicas que seus filhos nem imaginam. Você criou família, construiu patrimônio, enfrentou perdas que eles ainda vão conhecer. Você não é frágil. Você não é ingênuo. Você não é incapaz. Você é sobrevivente. E sobrevivente não aceita ser enganado calado. No meu caso específico, a descoberta de que eu era dona do banco foi coincidência. Mas mesmo que eu fosse apenas uma aposentada comum, poderia ter me defendido. Poderia ter procurado a polícia, contratado um advogado, exposto os criminosos. A diferença é que eu tinha poder para fazer justiça de forma espetacular. Você talvez não tenha esse poder, mas tem outros recursos: conhecimento,
experiência, relacionamentos, até mesmo a tecnologia que tanto fingimos não entender. Use esses recursos. Se defenda. Não aceite ser vítima. Porque no final das contas, o que eu descobri é que envelhecer não significa se tornar invisível. Significa se tornar mais esperto, mais seletivo, mais estratégico. Os jovens têm energia. Nós temos sabedoria. E sabedoria, bem usada, sempre vence energia mal direcionada. Hoje, quando vejo Ricardo na fila do seguro-desemprego, ele saiu da prisão ano passado, mas nenhum banco quer contratar um ex-criminoso. Não sinto mais raiva. Sinto uma satisfação fria, calculada. Ele aprendeu que subestimar pessoas é um erro caro. Quando cruzo com Patrícia na rua, ela foi solta no ano passado e agora trabalha como faxineira, não sinto mais dor. Sinto uma tristeza distante, como se estivesse vendo uma estranha que lembra alguém que conhecia há muito tempo. E quando me olho no espelho toda manhã, vejo uma mulher que pagou um preço alto para descobrir quem realmente é. Uma mulher que trocou a família falsa pela dignidade verdadeira. Às vezes me pergunto o que o Antônio pensaria de tudo isso. Se aprovaria minha transformação de velhinha dependente em mulher poderosa. Se entenderia por que escolhi a justiça em vez do perdão. Acho que ele entenderia. Afinal, foi ele quem me deixou as ferramentas para me defender. Foi ele quem, mesmo depois de morto, me deu o poder de revidar. E sabe de uma coisa? Acho que ele ficaria orgulhoso. Porque no fim das contas, a maior herança que alguém pode deixar não é dinheiro. É a capacidade de se defender quando necessário. E essa herança eu aprendi a usar muito bem. Por isso, quando alguém me pergunta se eu me arrependo, respondo sempre a mesma coisa. Eu me arrependo de ter levado tanto tempo para mostrar quem eu realmente sou. E você? Quanto tempo vai levar para mostrar quem realmente é? Pense nisso, enquanto ainda há tempo. Porque uma coisa eu garanto, sempre há alguém contando com sua ingenuidade para te prejudicar. A pergunta é, você vai deixar? Eu não deixei. E olha só no que deu.